Ó, eu vou receber agora um convidado que já faz um tempo que eu estou querendo trazê-lo aqui no programa. É o Dr. Rodrigo Silva. Ele é teólogo, arqueólogo e filósofo. E ele vai falar para a gente um pouquinho sobre a vida de Jesus. E também vai lançar o seu livro, A Enciclopédia Histórica. Doutor Rodrigo, muito seja prazer, muito muito obrigado. bem-vindo. É um prazer estar no seu programa aqui. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Sabe que você tem aqui um admirador. Puxa, obrigado, viu? Acompanho o seu trabalho e já acompanhei muitos dos seus vídeos e fico encantado com a maneira com que você realmente tem abordado os assuntos, né? Eu acho que é muito interessante misturar um pouquinho, colocar arqueologia História com a Bíblia. para que a gente poder entender melhor. E você está lançando um livro, é isso? Isso, a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Inclusive, esse é um presente para você. Opa, muito viu? obrigado. E já combinei com a Letícia lá, nós vamos dar um jeito depois aí do telespectador poder ganhar um desse aí também no sorteio, alguma coisa aqui. Tá. Tá bom? Depois vocês veem como é que fazem, mas eu espero que você aprecie a leitura. Esse aí já está com seu nome autografado aí. Muito obrigado. Linda, inclusive, né? Muito bem feito. Onde a gente acha o livro, Rodrigo? Esse livro ele pode ser encontrado nas principais livrarias do Brasil, também através da internet. Ele é uma publicação da editora Pai, e foi um trabalho que eles me convidaram. Eu fiquei muito feliz, inclusive tem QR Code, nós vamos mostrar aqui alguns vídeos. Olha. E os vídeos que nós vamos mostrar aqui, ele pode ver no livro aí, porque é só colocar o celular lá no QR Code. Se eu estou falando, por exemplo, do túmulo de Herodes, mostra o local que eu gravei em Jerusalém, onde o túmulo foi encontrado, esse tipo de coisa assim. Quantas todo vezes ilustrado. você já foi para lá? Eu contei até a 22ª, depois eu parei de Depois contar. parou de contar, né? Esse ano eu já fui para lá 4 vezes, daqui a 2 semanas eu volto para lá. Tá. Eu Muito amo bem. aquele pedacinho de chão ali, viu? Pois é. Eu queria começar fazendo uma pergunta emblemática, né? De que forma, Rodrigo, a arqueologia mostra as evidências da existência real de Jesus Cristo? Eu acho isso muito fantástico, porque a arqueologia bíblica, ou aquele recorte do Oriente Médio com o qual eu trabalho, ele tem 2 papéis fundamentais. Um deles, ele me ajuda a substanciar se aquela história que a Bíblia apresenta é verdadeira. Porque eu não vou provar pela arqueologia que Deus existe, eu não vou provar pela arqueologia que Maria era virgem quando deu à luz a Jesus, mas se a história que a Bíblia apresenta for verdadeira do ponto de vista arqueológico, a teologia que se assenta sobre ela também o será. Então tem esse viés apologético. O segundo papel da arqueologia, igualmente importante, é esse de contextualizar o ambiente bíblico. Contextualizar. Se eu disser, estou morto de cansado hoje, Fábio, você não vai pensar que um morto se cansa, mas daqui a 2000 anos essa minha fala pode virar uma polêmica se ninguém olhar o ambiente de hoje, como é que funciona o sistema, como é que funciona. São várias coisas assim que a arqueologia tem contribuído e eu espero dar alguns exemplos aqui hoje nesse bate-papo aqui com você. Bom, a gente sabe que os autores dos evangelhos, alguns deles conheceram Jesus. Pessoalmente. Como é que a gente identifica nesses textos a presença real de Jesus? Ou seja, quando eles realmente tiveram esse encontro com Jesus, já que o primeiro evangelho, vamos dizer assim, foi escrito 60 anos depois do evento Jesus Cristo. Na verdade, nós temos aqui 2 linhas teológicas, uma mais liberal, outra mais conservadora. A mais liberal vai dizer que os evangelhos são todos posteriores ao ano 70 e que não foram escritos pelos autores que normalmente se atribuíam. Mateus não existiu, foi a comunidade mateana, a comunidade joanina. Existe uma outra linha mais conservadora, eu faço parte dessa segunda linha, que acredita que os evangelhos são dos autores bíblicos, a eles atribuídos sim. O meu mestrado foi em patrística, a gente estudou bastante isso, já havia toda uma tradição ali. E existem muitos elementos no evangelho que indicam que eles são, com exceção do evangelho de João, anteriores ao ano 70. Por exemplo, a linguagem que se usa, existe um parâmetro aramaico muito forte por detrás do grego do Novo Testamento, que indica que eles estavam trabalhando com fontes que remetem até o Jesus histórico, até a época em que Jesus estava aqui. Então, eu particularmente acredito que o primeiro evangelho foi de Marcos, e eu dataria ali por volta do ano 50, o evangelho de Mateus e Lucas eu colocaria por volta do ano 60, e o evangelho de João no final dos anos 90. Aliás, uma curiosidade, o evangelho de Lucas, você acabou de entrevistar um advogado aqui, tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos tem todo o estilo de ser uma peça jurídica, todo o formato de uma peça jurídica, usada provavelmente na defesa do apóstolo Paulo quando ele foi comparecer perante Nero para ser julgado. Olha só. Então nós temos uma peça jurídica, porque Lucas era médico
e advogado. E você entrevistou hoje um médico e um advogado, eu tenho as duas figuras aqui no Evangelista Lucas. Aliás, eu acho que todo mundo deveria fazer teologia, né? Eu, quando fiz teologia na PUC aqui de São Paulo, eu realmente fiquei encantado, porque abre um precedente, mostra para você elementos que a gente até afirma a nossa fé, né? E sabe como é que no que nós cremos de verdade. Eu queria fazer uma pergunta que todo mundo me faz. Os cristãos acreditam que Jesus morreu na sexta-feira. A gente chama Sexta-feira Santa. Paixão, exatamente. Da Paixão. E ressuscitou no domingo. Existem evidências disso? Desse acontecimento? Sim, nós temos algumas evidências. A própria historiografia bíblica, eu vou começar primeiro assim, do modo como os evangelhos estão descritos, demonstra que são elementos históricos. Eles não estão escritos como uma novela, como uma lenda, como um mito. Eles estão escritos como um documento histórico. Nem propaganda eu posso atribuir aos evangelhos. Segundo, eu posso, pela astronomia, fazer uma volta no tempo e imaginar quanto foi uma sexta-feira, tá certo? De Páscoa, antecedendo um sábado, e eu encontro no ano 31 depois de Cristo, que é a época que eu trabalho com a morte de Cristo. Nós temos também no Talmud uma referência. Por esse tempo, penduraram ou crucificaram Yeshua HaNozri, que pode ser uma corruptela aramaica do nome Jesus de Nazaré, na véspera da Páscoa. Tá certo? Na Páscoa, melhor dizendo, na véspera, na Páscoa. E então nós temos uma evidência até fora da Bíblia que houve uma condenação numa época de Páscoa, no Talmud dos judeus. Temos também Flávio Josefo, que menciona que ele foi morto na época de Pôncio Pilatos. Então nós temos essas evidências históricas que Jesus morreu realmente naquela semana que nós atribuímos sexta, sábado e domingo. Nós temos um vídeo aqui que foi cedido, aliás, eu quero agradecer com exclusividade, é pela primeira vez na televisão brasileira, né? Foi cedido pela Pai Editora sobre os artefatos e os pregos que também foram utilizados na crucifixão. E eu quero fazer uma pergunta a respeito disso. A gente pode rodar o vídeo? Vamos dar uma olhadinha. Esse vídeo, inclusive, tem no livro, no QR Code. Tem no QR Code. Vamos dar uma olhadinha. Eu tenho aqui alguns artefatos, ou pelo menos dois, relacionados ao costume de crucificar pessoas na época do Império Romano. Aqui você tem um ossuário, como eu já disse no outro vídeo. Ossuário eram caixas de pedra onde eram colocados os ossos de pessoas que morriam. E aqui na borda do ossuário você tem escrito o nome Yohanan Ben Hagakol, ou João, filho de Hagakol. O que chamou a atenção dos arqueólogos quando descobriram esse ossuário, na verdade ele foi descoberto acidentalmente depois da Guerra de 6 Dias, foi que os ossos que ali estavam eram de alguém, talvez de uma família rica, mas que tinham uma diferença em relação a outros restos de ossos que foram encontrados. E qual foi essa diferença? Ela está aqui. No calcanhar da vítima havia um prego romano de crucifixão atravessando o calcanhar. Ou seja, o sujeito que foi colocado aqui morreu numa cruz, morreu crucificado. O que isto ajuda a ilustrar o episódio da vida de Cristo e da morte de Jesus? Em primeiro lugar, porque a Bíblia fala que Cristo morreu, mas teve direito a ser sepultado no túmulo de José de Arimateia. Muitos críticos diziam que isto era impossível de acontecer, porque os romanos não davam a nenhum crucificado o direito de uma morte digna, de uma morte dentro de um sepultamento digno, melhor dizendo. Isso seria uma invenção do Novo Testamento. Mas nós temos pelo menos um segundo caso aqui de um indivíduo que, ainda que excepcionalmente, também teve direito a um sepultamento, mesmo sendo crucificado. Com isto, o argumento dos críticos perde o seu valor. Uma segunda informação importante que vem aqui é que, a partir do modo como o prego está fixado ali no calcanhar do defunto, nós temos uma ideia aproximada de como Jesus foi colocado na cruz do Calvário. Portanto, os pregos talvez não fossem no peito do pé, como se imaginava, mas sim no calcanhar. De qualquer modo, uma morte infeliz e com muita dor e sofrimento para alguém que teve tanto amor para dar, alguém que, na verdade, morreu no lugar da humanidade. Que incrível, né? Quer dizer, na verdade, nós imaginamos sempre que é no peito do pé. No peito do pé. Mas não foi assim, Rodrigo? Tudo indica. Na verdade, nós só encontramos esse exemplar de um crucificado. Tá. Por que não encontraram mais? Como eu mencionei lá no vídeo, os romanos tiravam do aquele que morria morte de cruz o direito a um sepultamento digno. O corpo dele era julgado no lixão mesmo, para aves de rapina. Esse lugar até era chamado de putenescum, que em latim significa putrefazer. Até aquele calão que muita gente fala significa putrefazer.
Então, o corpo era jogado lá. E muitos criticavam. Jesus não teve direito a um sepultamento digno. Isso aí é novela da Bíblia. Nós encontramos esse caso aqui de Yohanan ben Hagakol. Foi encontrado em 1967 em Israel. E o prego estava no calcanhar, exatamente. Então, parece que ele foi crucificado com... Supondo que aqui fosse a cruz, a haste eles da cruz, bateram assim exatamente, no calcanhar, no calcanhar dele, é isso? Exatamente. Pelo menos o doutor de Saferes da Universidade Hebraica fez esse levantamento legístico. Agora, a gente tem uma imagem também, eu queria que o Tiago colocasse para a gente, por favor, porque os filmes mostram exatamente uma forma de crucifixão de Cristo, que é essa daí. Por que essa ideia é deturpada, Rodrigo? Bom, isso, na verdade, é um Caravaggio. E tanto os Caravaggios como toda aquela cultura que veio desde o renascentismo ali, retratavam um Cristo muito artificial. Lembremos, naquela época... Vamos aqui no plasma, que eu acho que fica melhor para a gente conversar. Tá certo. Vou pedir para abrir aqui a imagem para a gente. E aí vai ficar mais fácil Fica mais fácil, você me mostra aqui. Tá Vamos certo. lá. Aqui você tem um Caravaggio. E você vê que esse quadro aqui, na verdade, ele é uma representação romanceada a partir da teologia medieval. E aconteceu uma coisa... Quando falam idade renascentista, já é idade moderna, mas ainda bebendo da Idade Média. Eles não tinham muito contato com as terras bíblicas, a arqueologia não existia como ciência nessa época. Então as pessoas retratavam Cristo de acordo com as tradições religiosas da Europa. Entendi. As próprias feições de Cristo, por exemplo, não são as feições de um judeu, mas de um europeu. Aqui embaixo você tem um crânio, que segundo a tradição seria o crânio de Adão, porque acreditava-se que Jesus morreu no Calvário e Adão estava sepultado embaixo, então o sangue de Cristo batizou Adão. A Bíblia não fala isso. Então aqui você tem uma visão romanceada. E vários quadros como este sempre trazem um Jesus mais criado pela piedade popular. Quando a arqueologia surgiu, ela começou a mostrar o Jesus de raízes realmente do Oriente Médio, com uma atenuante, um Jesus realmente judeu. Porque nessa época, bem antes de Adolf Hitler, já havia uma grande propaganda antissemita em toda a Europa. Ser cristão era não ser judeu. E tudo o que a teologia queria fazer era mostrar que Jesus não era judeu. Nós temos um trabalho muito importante na Igreja Católica, a partir dos anos 1920, com Lagrange, quando a École Biblique de Jerusalém começou os achados arqueológicos lá, e o padre Lagrange foi um dos que começou a trazer essa volta de Jesus judeu, Jesus da terra, e revolucionou muita coisa. Depois nós tivemos Hugo Porto, Schindler e outros teólogos católicos que vieram depois, até o Concílio Vaticano II tentou reaver esta imagem de um Cristo mais judeu. Até Maria, como é retratada em muitos quadros, talvez eu vou chocar alguns católicos que nos ouvem, mas aquela Maria que é retratada loirinha, de seda, é uma visão de Maria europeia, porque a Maria, de verdade, era uma Maria judia, com a pele queimada pelo sol, não com aquela roupa de cetim. Então isso aqui é apenas uma forma romântica, como foi retratado na Europa. Aliás, já que a gente falou dos pregos dos pés, aqui também não era nas mãos, não é, Rodrigo? No passado, pensaram que não poderia ser nas mãos, porque acreditava-se que o corpo rasgaria, sim, tá certo? Com o peso. Só que isso também foi um outro mito que criaram, porque olhando esteticamente parece que não. Porém, foram feitos alguns testes, inclusive com cadáveres, e percebeu-se que o corpo não rasgaria como se pensava. Então, foi na mão mesmo. Provavelmente pode ter sido aqui, ou na mão, porque nós temos uma abertura aqui, né? Aquele médico que esteve aqui, o Dr. Lee, explicaria muito melhor do que eu isso aqui. E, além disso, tudo indica, por algumas descrições judaicas, romanas, que havia um pequeno banco aqui chamado sedícula, onde a pessoa apoiava uma das nádegas. Então, podia ser que ele ficava com os dois pés, um com um prego de cada lado, ou do lado assim, e ele se apoiava naquelas nádegas, de modo que o peso do corpo não ficava na mão. Ou seja, eu tenho a possibilidade dos pregos terem ficado no punho ou na mão, porque Yad, em hebraico, significa daqui para cá. A gente traduz por mão, mas toda essa parte. Entendi. E não tinha também a parte que cobre não, provavelmente eles estavam nu. Estava provavelmente nu, né? Bem provavelmente era uma maneira de se ridicularizar. Ridicularizar, potencializar. A coisa era tão severa, só para você ter uma noção, os banheiros públicos romanos, eu já tive em vários deles, já escavei banheiro público romano em Clunia, na Espanha, em Israel nós temos, na Turquia, em Éfeso. As pessoas, os homens sentavam do lado um do outro. Para a nossa cultura, é estranho isso.
Mulheres e homens? Não, mulheres mulheres separadas, só os homens. Mas sentavam um do lado do outro sem nenhum divisório. E o banheiro era um lugar público, você está ali defecando e conversando com o companheiro. Dantesco para a nossa cultura. Mas agora vem o ponto mais curioso. Qual era o papel higiênico deles? Eles tinham uma pequena esponja do mar com um caniço. Ele morava numa água, se limpava, depois colocava aquilo num vaso cheio de vinagre para desinfetar e o outro poder usar. Olha só. O Evangelho de João diz que quando Jesus estava na cruz, ele falou, tenho sede. E um dos soldados, embebendo num caniço uma esponja, colocou num vinagre e levou à boca de Cristo. Quer dizer, a representação era exatamente dessa. Exatamente. Ainda que aquele soldado tivesse movido de alguma compaixão pelo Filho de Deus, ele colocou na boca de Cristo, traduzindo em linguagem moderna, um papel higiênico tirado da latrina. Meu Deus. Então você vê a humilhação que foi a cruz. Você vê o nível, né? Ele está contando isso para vocês prestarem atenção no nível da humilhação, né? Exatamente. O nível da humilhação. Vamos voltar lá, porque você me trouxe uma peça, eu queria que você me mostrasse o que é essa peça aqui. Essa peça aqui é muito curiosa, viu? Essa aqui é uma lamparina, como se fosse uma lamparina dos tempos de Cristo. Eu vou mostrar aqui, qual câmera está fechada? Essa aqui da frente? Pode ser, vamos lá. Então, aqui, olha. Essa lamparina aqui, ela é muito interessante porque aqui onde eu estou apontando, eles colocavam o azeite de oliva. E aqui tem o pavio. Você acendia a lâmpada e enquanto houvesse azeite de oliva aqui dentro, o pavio ficava aceso. Isso aqui, Fábio, era muito importante porque imagina hoje você estar num lugar onde acaba a energia elétrica e você não encontra uma vela. A escuridão é terrível. Então, uma lamparina dessa com azeite de oliva era a sua sobrevivência à noite. Era muito perigoso você não ter isso aqui. Azeite de oliva, para nós, a gente pensa em salada, em comida. Para eles, era uma questão de sobrevivência. O azeite que alimentava as lamparinas era o azeite que você colocava os elementos de remédio. O medicamento também era colocado no azeite. O azeite também era onde você pegava o perfume. O azeite que você fazia o pão todos os dias. O azeite que você unge. Por exemplo, na Igreja Católica, nós temos o costume da crisma. Crisma é o azeite, a unção. Aquele que recebe a crisma é o Christos, o ungido. Então, os judeus esperavam aquele que seria o ungido dos ungidos, que receberia o óleo do poder do Espírito Santo, representando tudo isso, a luz, a comida, o perfume, tudo. E aí nós temos uma ligação disso com a Páscoa e com o Getsemane. Que interessante isso, né? Às vezes a gente não faz uma ligação. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão daquelas moças... As virgens. As virgens que foram pegas sem o azeite. Exatamente. Também eram essas? Exatamente. Era esse tipo. Essa aqui é uma cópia. Essa aqui é uma cópia. Inclusive, essa aqui é sua. Eu trouxe de Jerusalém semana passada. Meu Deus do céu. Viu? Olha só. É sua. Obrigado. Tá bom? Nossa. Espero que depois você possa lembrar quando Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Com certeza. Essa aí é sua. Olha só. Eu trouxe de lá e é uma cópia como era daquela época e as pessoas usavam isso para iluminar as casas. E esse aqui funciona. Se você colocar azeite de oliva aqui e acender o pavio... Ela vai funcionar. Vai funcionar como naquele tempo. Então, a parábola das 10 virgens ilustra bastante isso. Quando Cristo disse, vós sois a luz do mundo... Jesus também estava se referindo a um objeto como esse aí. E essas lâmpadas nos ajudam na datação. Essa, por exemplo, é o formato da lâmpada do tempo de Cristo. Entendi. As do tempo do Antigo Testamento eram diferentes. Então, também ajudam na datação dos estratos arqueológicos e tudo mais. Eu tenho também um outro VT aqui, que é justamente, já que você falou sobre a questão do azeite, a importância do azeite, que também faz parte do livro, não é? Sobre o Monte das Oliveiras, não é? Vamos ver esse VT primeiro? Solta pra gente, deixa eu ver. Logo atrás de mim está o Monte das Oliveiras. Ali tem uma igreja chamada Igreja das Nações, que demarca, segundo a tradição católica, o local onde Cristo verteu sangue, suou sangue em profunda agonia por saber que iria enfrentar a morte da cruz. Nós não podemos ter certeza que foi realmente ali que isso aconteceu. É uma tradição. Na verdade, eu fico me perguntando por que os discípulos, os apóstolos imediatos de Jesus, não demarcaram com um X os lugares onde determinados eventos da vida do Mestre aconteceram. Aliás, a demarcação desses lugares veio muito tempo depois, na época bizantina, e posteriormente também com os cruzados. Por que os discípulos não se preocuparam tanto com isso? Talvez para nos mostrar que mais importante que o local é o que aconteceu nesse local. Mais importante do que a geografia é a história que aconteceu nela. E não me importa se foi no alto do Monte das Oliveiras, no meio ou mais abaixo, aqui está o Monte das Oliveiras, o que interessa é que o episódio de fato aconteceu.
Em algum lugar desta montanha, Jesus sofreu por mim e por você. Ele sofreu a dor daquilo que ele estava para enfrentar. Mas era um sofrimento misturado com alegria, porque ele nos amava. E ele morreu poucas horas depois na cruz do Calvário, de braços abertos, para receber todos aqueles que fossem até ele em busca de salvação. E o mais importante dessa história é que ela não termina com a morte da cruz, mas com a ressurreição do Filho de Deus, mostrando que o que aconteceu aqui tem lugar importante na vida de cada um de nós. E eu louvo a Deus pelo Monte das Oliveiras, mas, acima disto, pelo que aconteceu nele. Em algum lugar desta montanha, Jesus tomou a decisão final de morrer por mim e por você. Pois é, e eu estou recebendo aqui a informação, o Tiago está me falando que você que está nos acompanhando vai concorrer a um livro, se você mandar para a gente um WhatsApp, 11 9503 3870, com o seu nome, o seu endereço, tudo direitinho, com a palavra... Qual que é a palavra, Tiago? Livro mesmo? Então tá, a palavra... Vamos pôr uma palavra diferente, vamos pôr Jesus. Ótimo, né? Bem colocado. Jesus, pronto. Manda com a palavra Jesus para a gente, 11 9503 3870. O Tiago vai por aqui, manda porque nós vamos dar de presente esse livro para alguém. Você falou sobre o Monte das Oliveiras. Jesus realmente, naquele momento da decisão que você descreveu para a gente tão brilhantemente, ele suou sangue? Provavelmente. Inclusive, há relatos médicos, e não sou leigo em medicina, mas um médico explicaria isso melhor do que eu, que em altos graus de angústia, você pode começar a misturar suor com sangue. Isso é provável. E a agonia de Cristo, ela foi tão grande, que todo o ambiente concorria para isso. A vida de Cristo é uma teologia a céu aberto. Já que falamos do Jardim das Oliveiras, até uma coisa curiosa. Muitas pessoas que vão a Israel, Fábio, lá tem a Igreja das Nações, que inclusive eu sugiro, quem for à Igreja das Nações, que é aquela igreja bonita lá do Horto, olha para cima no teto que tem até um brasão da República do Brasil lá. O Brasil ajudou a construir essa igreja lá. Olha que legal. É chamada Igreja das Nações. Então tem poucos brasileiros sabem disso, tem um brasão do nosso país lá. Tá. E muitas pessoas vão ali querendo ver as oliveiras, Jardim das Oliveiras. E há oliveiras ali realmente, provavelmente 2000 anos. Mas o mais interessante, no período do Evangelho ali, não é a árvore da oliveira em si. Sabe por quê? Eles pegavam a azeitona e esmagavam a azeitona. Tá. Esmagavam a azeitona. Espremiam a azeitona até sair o primeiro azeite, o azeite extra virgem. Já falei que o azeite, unção, Cristo, então a azeitona era esmagada. A palavra azeitona em hebraico é shemanim. E a prensa é gat. Shemanim, azeitona. Prensa, gat. Prensa de azeitona seria gat shemanim, que lembra a palavra Getsemane. Então, o Getsemane, mais do que um jardim florido, era um lugar onde as azeitonas eram pressionadas. Naquele mesmo lugar? Naquele mesmo lugar. Ali havia várias prensas de azeitona. Aí o esquema é o seguinte, nós sabemos que a Igreja Católica tem muitos peregrinos. Amanhã é dia 12 de outubro, né, o dia de Aparecida do Norte, muitos católicos vão para lá. Mas a cidade de Aparecida hoje tem muitos hotéis. Eu estou fazendo só um paralelo. Jerusalém não havia tantos hotéis. Então, imagina na época da Páscoa, tanta gente indo para Jerusalém, onde é que as pessoas dormiam? As pessoas emprestavam, então, casas. Você pode dormir aqui na minha casa, no meu quintal. O sumo sacerdote deixava as pessoas ficarem no quintal dele lá. Por isso que Pedro estava lá junto com as mulheres e negou a Cristo. E alguns foram para o Monte das Oliveiras. Jesus os deixou dormindo, talvez, num gat shemanim, num lugar de prensa de oliveiras. Chamou Pedro, Tiago e João consigo. Foi até um lugar à parte, uma pedra, onde ele orou e sofreu com o Pai. Mas, ao mesmo tempo que ele estava sofrendo ali, ele estava sendo moído pelas nossas iniquidades, como diz Isaías. Que coisa, né? Eu fico imaginando assim como é que seria naquela época para aquelas pessoas viverem esse momento tão precioso do lado de Jesus, né? E visualizarem essa pressão toda que eles sofreram nos últimos momentos. Com certeza, com certeza. Eu acho que nenhum filme retrataria direito isso, não é, não, Rodrigo? Não. Eu parabenizei muito o livro do Mel Gibson, a despeito das críticas que houve, que era um filme muito violento, mas para mim foi o melhor feito até hoje. Agora, Jesus é tão fantástico que eu até diria para você o seguinte, alguns falam, o evangelho é mito, não aconteceu, não. Jesus é um personagem especial demais para ter sido inventado por alguém. E se ele foi inventado por alguém, eu quero adorar a pessoa que o inventou, que essa é digna, você entendeu? Entendi. E Jesus, não tem como eu colocar uma outra opção. Ou ele era um lunático, ou ele era um mentiroso, ou ele era Deus.
Ele falou que ele era o Filho de Deus. Ou ele era um lunático, ou ele era um mentiroso, ou era Deus. Se ele era um lunático, então não posso chamá-lo de mentiroso, mas também não seria Deus. Se ele não era mentiroso, talvez fosse um lunático, mas se ele não é nem lunático nem mentiroso, ele só pode ser divino. E as coisas que ele deixou no mundo, realmente um lunático e um mentiroso não produziriam. Qual que é a diferença, já que nós estamos falando assim tão fortemente desse momento da Páscoa, a diferença entre a Páscoa que nós comemoramos hoje e da época de Cristo? A Páscoa judaica. É. A Páscoa judaica, na verdade, ela começa, a palavra Pessah, em hebraico, significa passar por cima. É uma referência quando os hebreus foram libertos do Egito. O cristianismo deu um novo significado a essa Páscoa, porque Jesus também morre numa época de festa de Páscoa. Então, Cristo também nos liberta do Egito, do pecado, da escuridão, da escravidão do mal, do reino das trevas para o reino da luz. Só que a Páscoa judaica, ela tem um momento em que ela é guardada sempre, não é? E a Páscoa judaica pode acontecer numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, qualquer dia da semana. Só que o Papa Victor, a partir do ano 180 mais ou menos, ele é contemporâneo de Santo Irineu de Lyon ali, o Papa Victor resolveu fixar a Páscoa no primeiro domingo após a lua cheia, tá certo, da primavera. Ele resolveu fixar. As igrejas da Ásia não aceitaram isso. Houve até chama isso em teologia de querela pascal. Tá. E a coisa ficou, uma parte do cristianismo seguindo a Páscoa como os judeus seguiam e outra seguindo a do Papa Victor. No Concílio de Nicéia, em 325, foi oficializada a Páscoa que a igreja tem até hoje, num domingo fixo. Essa Páscoa foi fixada para atrelar, de certa forma, as festas pagãs que haviam em Roma e que eles queriam, então, de certa forma, fazer uma harmonia entre as festas pagãs e as festas religiosas. Por isso que o carnaval, cada ano, cai numa época diferente. Pouca gente sabe, mas o carnaval é atrelado ao calendário eclesiástico. É uma festa pagã, mas ele cai em épocas diferentes, porque depois do carnaval você tem que ter a quaresma, e a quaresma dá na Semana Santa. E na época, então, quando o cristianismo estava tendo a sua hegemonia após Constantino, que você tem, então, essa oficialização do calendário que fez um ajuste entre festas pagãs e festas cristãs. Aí, a Páscoa, então, acabou ficando fixa sempre num domingo. Mas a Páscoa judaica, ela pode cair na segunda, na terça, no quarto, como seu aniversário, que num ano cai num dia, no outro ano, no outro dia. Exatamente. É que tem tanta pergunta, você vai ter que voltar outro dia, já vou prazer, avisando. viu? Aliás, depois eu quero conversar, numa outra ocasião, sobre a polêmica que eu vi no seu canal a respeito da fermentação do vinho. Mas sim, vamos deixar isso para uma outra conversa. Eu volto com prazer, viu? Eu queria que você falasse para a gente se você teria, assim, umas 3 comprovações da existência de Cristo. Existe arqueologicamente, a gente falando, umas 3 mais ou menos explicações empíricas de que Cristo realmente existiu? Primeiro, eu vou dar fontes fora do Novo Testamento. Tá certo? Flávio Josefo menciona Jesus, menciona Tácito, que foi historiador romano, Suetônio menciona Jesus, o Talmud menciona Jesus, que eu já dei 4 fontes. Plínio, o Moço, menciona Jesus, são todas fontes seculares. Essa é uma primeira atestação. Segunda atestação. Personagens mencionados no Evangelho, vários deles nós tivemos já comprovação arqueológica que existiram. Pôncio Pilatos, ninguém mais duvida da existência dele. Caifás, que participou da morte de Jesus. Simão Cirineu, que participou da levar a cruz de Cristo. Possivelmente, aqui eu vou colocar como interrogação, nós temos um ossuário que traz o nome de Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Existe uma polêmica, então eu vou trabalhar 50% de chance de ser verdadeiro, 50% fake, mas não deixa de ser uma evidência. E terceiro, a distância entre os evangelhos e os eventos por eles narrados. Ainda que se trabalhe com a data tardia dos evangelhos, que você falou 60 anos, né? Eu trabalho um pouquinho menos, é um tempo muito curto para se elaborar uma lenda, que uma lenda precisa de pelo menos 2 ou 3 gerações para ela se consolidar, pelo menos 100 anos. Tá certo? E os evangelhos estão muito mais próximos da vida de Jesus, por exemplo, do que a biografia que eu tenho de Alexandre o Grande. Entendi. A biografia mais antiga de Alexandre o Grande é datada de 300 anos depois da morte dele. Que coisa, né? Por falar em ossário, nós temos também um outro vídeo exclusivo do Museu de Israel, o ossuário, né, de alguém que se chama Jesus. É isso mesmo? Sim. Podemos ver? Podemos, por favor. Roda aí pra gente, deixa eu ver. Aqui atrás eu tenho várias caixas de pedra, vários ossuários da época do Novo Testamento. Eles não são relacionados a ninguém que foi ali parte da história dos evangelhos.
Mas ele traz uma curiosidade, pelo menos um deles. Esse aqui traz o nome de Yehoshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Mas não é Jesus de Nazaré, o Jesus da Bíblia. Este artefato aqui mostra que o nome Jesus ou Yehoshua era um nome conhecido nos tempos do Novo Testamento. E nós temos Jesus escrito, evidentemente, em grego, de acordo com os evangelhos que foram produzidos em grego. Mas aqui nós temos um artefato escrito na língua original para nos ajudar a entender como era pronunciado o nome do Filho de Deus na época em que ele esteve aqui nesse mundo. Que incrível. Eu estava comentando aqui enquanto passava o vídeo, gente, que a estrela que está lá, eu pedi para eles separarem aqui. Assim que estiver pronto, você me pode pôr no ar, tá, Oséias? Ó, essa estrela aí é idêntica ao símbolo da Rede Vida, né? E é um símbolo encontrado em muitos ossuários do primeiro século da época de Jesus, viu? Olha só. Muito interessante mesmo. Interessante, viu? né? Uhum. Muito bem. Então, a gente tem uma evidência clara ali, então, de que possivelmente... Deixando bem claro que eu mostrei esse ossuário não é o de Jesus, Jesus ressuscitou. Sim. Apenas para mostrar que o nome era comum na época, tá certo? Iê é a abreviatura do nome sagrado de Deus, Shua é salvar. Então, o Senhor salva. Esse é o significado do nome de Cristo. Aliás, também tem evidências de que Jesus ressuscitou, não é isso? Sim, claro. Aliás, isso aí daria até um outro programa. Eu falaria só de evidências da ressurreição de Cristo. A nossa fé não é vã, Fábio. É uma fé verdadeira. É uma fé que tem evidências históricas. Muito bem. Olha, eu quero agradecer sua presença aqui. Quero passar o ganhador aqui, que a minha produção já passou aqui para mim o nome. Gente, nós simplesmente travamos o nosso WhatsApp nessa noite. Puxa. Travamos o WhatsApp. Então, quem vai levar este livro aqui do Rodrigo é a Roberta de Moraes. Ela é de Vitória do Espírito Santo, final do telefone 9441, tá bom? Repetindo, então, onde a gente vai, onde a gente encontra o livro? Ah, tá. Você pode encontrar através da Editora Pai. Se você Editora colocar Pai, na internet, né? Você vai encontrar. E nosso programa está acabando aqui. Eu quero, então, pedir licença para falar uma Claro. coisa bem rápida aqui. Tá. Eu quero convidar os telespectadores, já que nós estamos falando de evidências históricas da vida de Jesus, nós teremos agora, do dia 15 a 17 de novembro, o 2º Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica na Unasp, onde eu dou aula. Tá. Esse é uma parceria com a Moriá Center e com a Universidade Hebraica de Jerusalém. O Dr. Adolfo Reutemann, que é curador dos manuscritos do Mar Morto, virá, arqueólogos de Israel. E se você quiser mais detalhes, eu vou falar rapidamente o telefone aqui, pode discar no 19 3858 9022. 19 3858 9022. Fala assim, eu quero saber informações sobre o Congresso de Arqueologia Bíblica. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para as pessoas terem contato com quem escava em Israel. E você também é o nosso convidado, viu, Fábio? Se puder estar conosco, será um prazer lá, viu? Eu vou com o maior prazer. Eu quero passar os contatos do Rodrigo também. Rodrigo Silva Arqueologia, tudo junto no Facebook, né? Uhum. Museu de Arqueologia é www.nasp.br/museu-de-arqueologia. Tá certinho? Certinho, então, perfeito. Acesse aí para você ter mais informações também do Rodrigo. Fiquei assim emocionado com o presente. Tá, muito obrigado. E quando eu voltar, eu trago um para a Letícia também. Foi muito gente boa, viu? Merece, viu, gente? Vocês não sabem quem trabalha por trás dos bastidores aqui, faz um trabalho de peso. A Letícia já está ficando mais famosa que o apresentador. É um negócio impressionante.